Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, acompanhando as informações de mercado. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a situação do mercado do boi. A gente vai conversar com o Maurício Palma Nogueira, da Agroconsult. O Maurício já está aqui comigo. Daqui 2 semanas eles iniciam, a Agroconsult inicia a tradicional Rally da Pecuária. Todos os anos eles saem a campo aí para verificar como é que está a situação da pecuária pelo Brasil afora. São vários quilômetros aí informando e colhendo informações também junto ao produtor. Mas a gente vai também conversar com o Maurício sobre o atual momento da pecuária. O que está acontecendo e se depois da operação carne fraca o mercado já se reestruturou, já está de acordo aí com o que deveria estar se não houvesse essa atropelada operação carne fraca que acabou jogando um balde de água fria aí nas previsões ou nas expectativas para o mercado do boi. Meu caro Maurício, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas mais uma vez. Vamos começar com o Rally das Safras, que afinal de contas vocês já estão preparados com os motores ligados já para sair em viagem pelo Brasil afora. É isso, Maurício? Isso mesmo, Alexandre. Boa tarde, muito obrigado. Sim, a gente começa o Rally da Pecuária lá em Santa Maria no dia 8 de maio, né? Esse ano a gente estendeu um pouquinho a expedição, nós vamos ficar um pouco mais tempo no campo e vamos fazer uns intervalos maiores, então nós vamos terminar no dia 18 de agosto, lá em São José do Rio Preto, né? Até o final nós vamos ter feito 12 eventos oficiais, vamos ter feito aí no mínimo mais 10 oficinas da produtividade, que é um evento um pouquinho mais simples que nós estamos fazendo esse ano, e a ideia é até aumentar um pouco essa quantidade, né? E visitar aí umas 250, 300 fazendas. Então estamos preparando aqui, estamos na reta final para começar a ir para o campo, né? Eu falei que o objetivo é informar e buscar informações, é isso mesmo, Maurício? Exatamente, Alexandre. Esse ano nós temos uma novidade, né, que a gente conseguiu melhorar muito a nossa base de dados, principalmente no último ano, e nós estamos propondo uma interação um pouco mais efetiva com o produtor e com técnicos. Então, além dos objetivos tradicionais, né, que a gente sempre apresenta no Rally, nós temos alguns objetivos específicos. Um deles é com o público do Rally e com os técnicos a gente interagir mais, trocar mais informação, inclusive mandar um pouco mais dos dados que a gente manda. A gente continuou mandando só um relatório no final do ano, mesmo que sendo denso, ele é focado no Rally, né? Agora a nossa intenção é fragmentar esse relatório e ir analisando período a período. A gente já queria ter feito isso ano passado, mas acabamos não conseguindo por tempo destinado, né? E a outra novidade, outro objetivo, é interagir com os técnicos regionais de modo a colocar informação, né, supri-los com informações que permita que esses técnicos conversem com aqueles produtores que a gente nunca consegue acessar em nenhum evento, nem no Rally, nem nos outros, né? Esses produtores precisam muito se atentar às tendências tecnológicas, senão eles vão acabar sendo excluídos. Então, esses são 2 dos grandes objetivos que nós temos novos aí com o Rally 2017. Muito bem. Cada ano, né, Maurício, tem a sua peculiaridade, a sua particularidade. Com qual expectativa vocês começam esse ano? O que vocês imaginam encontrar em relação à pecuária, obviamente? Sim, a gente vai encontrar, evidentemente, um produtor um pouco mais preocupado com relação ao mercado, né? Que nós, inclusive, você já adiantou aí, nós estamos saindo de uma crise desnecessária, né? Nas palavras do Camardelli lá da BIEC, só que ele vai estar muito mais firme com relação à tecnificação, ele sabe que precisa aplicar tecnologia. Tem a vantagem da relação de troca de boi com milho favorecer, né? E por outro lado você tem aquele produtor que está esse sim numa situação complicada, que é aquele que não fez tecnologia, que é muito mais dependente do preço. Esse vai estar vulnerável. Outra coisa que a gente espera é encontrar uma condição de pastagem pior do que do ano passado. Não é que o nível de degradação vai ter aumentado, eu acredito que os dados vão repetir os níveis de degradação de anos anteriores, mas a quantidade de massa e a quantidade de pastagem naquele critério que a gente classifica em 5 níveis, né? Sendo 1 o pior, o 5 o melhor,
eu acredito que a quantidade de pastagem nos níveis 4 e 5 vão ficar menores esse ano, porque nós viemos de um ano de seca, com redução do pacote nutricional e com uma carga animal por hectare maior do que o de anos anteriores. Então, acredito que a gente tenha castigado bem as pastagens brasileiras aí na maior parte das regiões. Muito bem. Isso significa o quê, Maurício? Um boi que está demorando mais, ou que pode demorar mais para engordar, uma situação mais difícil para gerenciamento na fazenda. Como é que a gente pode entender essa possível condição pior de pastagem? Que consequências ela tem para a produção? Não, para a produção ela é péssima, né? Porque a qualidade do gado, né, vai ser comprometida pela pastagem. Aí você tem dois perfis de produtores, né, Alexandre? O produtor que está fazendo tecnologia, ele vai se apertar porque nós viemos de um clima ruim, né, de um ano ruim, mas ele respondeu, ele cuidou bem, ele tem manejo, provavelmente ele adubou, ele controlou o invasor, ele cuidou desse pasto, então ele já sai numa condição melhor. Você tem um produtor de baixa tecnologia, esse realmente está complicado, né? Porque ele entra agora no período seco com pouca pastagem, né? E com pouco caixa para comprar comida. Então, no de alta tecnologia, ele vai ajustar a carga dele, ele vai usar a oportunidade do momento de dar alimentação, ele vai reverter essa situação. Inclusive, algumas atividades vão até melhorar a rentabilidade esse ano, caso o mercado continue nos patamares que a gente está vendo hoje, né? Se não aparecer nenhuma novidade que bagunce tudo aí, esse produtor, dependendo da atividade, por exemplo, recria e engorda com alta tecnologia, vai aumentar a rentabilidade em relação ao ano passado. Então, você tem que separar esse ano duas realidades, produtor com tecnologia e produtor sem tecnologia. E, claro, aí cada diagnóstico de cada fazenda, como que ele vai lidar com os pastos, né, como que ele vai se preparar para a seca desse ano e como que ele conduziu esses pastos em 2016, que a pastagem, se ela é castigada num ano, ela tende a demorar um pouco para responder no ano seguinte, né? E com relação aos animais, eu acredito que esse ano a gente tem uma condição de terminar animais muito melhor do que o ano passado, apesar das pastagens, que a gente vai ter uma qualidade nutricional melhor do que teve no ano anterior. Então, a suplementação, confinamento deve aumentar, a terminação intensiva a pasto deve aumentar. Todas essas estratégias devem aumentar esse ano. Pode ser que não na mão do produtor que a gente esperava, né? Mas outro produtor deve aplicar a tecnologia e a gente teria condição de ofertar esses animais até numa proporção maior do que vai ser abatido. Só não vai abater mais, Alexandre, porque a demanda não está muito consistente. Então a gente não tem mercado de carne o suficiente para a oferta de boi e de vaca que a gente tem. Por isso que nós temos uma pressão de baixa nos preços pagos no campo. Muito bem. Só antes da gente entrar efetivamente nessa questão de preços, comercialização e oferta, Maurício, se desse para quantificar hoje esses perfis de produtores, tecnificado, não tecnificado, como é que está essa divisão? Tem mais tecnificado, tem menos tecnificado? Como é que fica isso? Não, é muito menos tecnificado. A gente conseguiu chegar nesses dados extrapolando os dados do Rally, né? E justamente por a gente ter hoje uma base bem sólida, a gente começa a fazer umas análises um pouco mais amplas, mas se você pegar dentro do nosso público, que é um produtor bem acima da média, 20% dos pecuaristas produzem 50% dos animais, né, do total ofertado, e não são as maiores fazendas nesses 20%. Tem grandes, mas tem uma tendência de ser até as menores, né? Então, você vê que existe uma concentração das vendas na mão dos mais tecnificados. A hora que a gente extrapola isso para o Brasil, usando diversos outros dados para cruzar essas informações, o público que o Rally representa, aquele perfil de produtor que a gente consegue conversar, ele deve fazer parte de um grupo que teria hoje, no máximo, entre 60 e 80 mil produtores no Brasil. Né? A gente teria 250 mil, mais ou menos, num grupo intermediário, que é aquele que tem chance ainda de ficar no mercado, mas está perdendo espaço. E se a gente aceitar os números do censo de 2006 como verdadeiros, né, e é o dado mais amplo que nós temos, a gente está falando aí de cerca de 1 milhão de pecuaristas
em processos avançados de exclusão da atividade, né? Esses vão ser difíceis a gente manter nos próximos anos. Rapaz, a situação é complicada, então. Depende para quem, né? Então é uma análise que a gente tenta levar agora para o campo de forma... É muito antipático falar isso, Alexandre. A gente engole seco para falar dessas coisas, mas não adianta tampar o sol com a peneira. Você tem uma parcela de pecuarista, de produtores, que vão passar por esse momento desfavorável. Vai ser desconfortável, mas eles vão ficar no mercado e vão crescer. Você tem uma parcela que vai perder pouco, né? Mas se não reverter a forma com que conduz a fazenda, tende a entrar em colapso nos próximos anos. E você tem um grupo, que é infelizmente o maior, que não tem mais alternativas, né? Dificilmente a gente vai conseguir manter esse pecuarista nos próximos anos, né? Então a gente tem que começar a pensar como cadeia produtiva, né? O que fazer, né? Como que se adianta para evitar que isso vire um colapso social. É até irônico, né? Mas a gente passou os últimos 50 anos falando de reforma agrária e colocando gente no campo. E, na verdade, a gente devia estar tirando gente do campo, não colocando, né? Porque as condições desfavorecem essas produções. Pode ser grande ou pequena propriedade, né? Sem tecnologia, dificilmente vai sobreviver. Ô Maurício, então tá. Para o pecuarista que está nos ouvindo agora, que está nos acompanhando, muitas vezes é difícil para ele entender se ele está tecnificado ou não, porque ele faz lá seus investimentos, tem uma melhorazinha na sua produção e produtividade, na eficiência dele, mas o que é hoje um produtor eficiente? Quais características que mostram essa eficiência, essa efetividade aí no campo? Alexandre, primeiro eu vou ficar bem tranquilo com relação ao produtor. Ao produtor que está te ouvindo, que está ouvindo a gente, ele está no caminho certo. Ele pode até ainda não estar tecnificado, mas ele já está no jogo. Né? Ele precisa agora se ajustar, organizar o fluxo de caixa dele para dar os passos certos e errar o mínimo possível. Porque um dos maiores problemas, às vezes, que a gente tem no processo de tecnificação são os erros que a gente comete no caminho. O que é o diagnóstico de um produtor que você pode olhar e falar, esse está no caminho certo? Primeiro, ele é consciente do que ele tem que fazer dentro da fazenda. Né? A maior parte da rentabilidade ela é construída na fazenda, dentro da produção, não é o preço. O preço é importante, mas a maior parte da rentabilidade é construída dentro da fazenda. Né? Isso já é uma informação que está sendo muito debatida, consolidada pela gente e por diversos outros consultores aí, do mercado. E claro, a gente sempre lista 4 pontos, Alexander, que eu acho importante falar para o produtor. Qualquer produtor que estabelecer como meta 4 objetivos, 4 metas simples, né? A primeira delas é produzir o máximo de bezerro possível pela quantidade de vacas que você tem. Segunda, terminar esse animal ou vender esse animal o mais cedo possível dentro daquele peso que você projetou como meta. Terceiro, se for terminação, terminar a carcaça o mais pesado possível. Lembrando que se teu projeto for de terminar muito rápido, essa carcaça vai terminar com peso menor. E o último, colocar o máximo possível de animais por hectare. Se você pensar nesses 4 objetivos, você vai desenhar um sistema de produção adequado para a tua realidade, para a tua propriedade, né? E, claro, aplicando as tecnologias que são factíveis dentro da região que você está, dentro da estrutura que você tem. É muito interessante, a pecuária não existe um modelo de produção único. São várias alternativas, vários conjuntos de fatores que a gente pode colocar dentro da fazenda para ela ser uma fazenda rentável, produtiva. Né? Então, não existe aquela coisa, só dá para fazer isso com determinado pacote tecnológico. Né? O que você tem que fazer é respeitar essas metas e trabalhar de forma certa. E aí sim você está no caminho, você vai ser um produtor que está indo, ou que já está na ponta e vai continuar na ponta, né? Ou que está indo para a ponta. Muito bem, tá aí o alerta. Então não esteja entre esse percentual aí de mais de 1 milhão de produtores na linha de exclusão da atividade, né, Maurício? Se movimente e faça acontecer a pecuária aí na sua propriedade de forma eficiente também. Meu caro, vamos falar de comercialização e de preços. Operação Carne Fraca
pós-operação carne fraca, o mercado sobrevive, está sobrevivendo, estamos recuperando. Que impacto teve a carne fraca aí para o mercado, Maurício? A carne fraca, né? Primeiro, né, reforçando que eu acho que nunca é muito falar, né, Alexander? Foi uma desgraça de uma informação totalmente desencontrada que foi repercutida de forma muito irresponsável, né? Então, era uma operação de combate à corrupção muito bem-vinda, correta, foi divulgado de forma errada. Então, nós criamos um problema que não precisava. De efeito prático, o que a carne fraca fez com o mercado esse ano? A carne fraca simplesmente jogou a curva de queda nos preços um pouquinho para baixo. A gente já entrava num ano que estava previsto queda no preço do boi, da vaca, do bezerro, que a gente vinha com o mercado ofertado. Quando a carne fraca entra em cena e atrapalha algumas semanas dos frigoríficos para vender para o mercado externo, ele também atrapalha o mercado interno. Porque a operação de desmonte de um boi é muito complicada. Então, imagina que o frigorífico tem um plano, está vendendo determinada parte do boi para um país, de repente esse país trava num volume grande, você fica alguns dias sem saber realmente se esse mercado... a sua decisão influencia também o volume os outros componentes dessa carne, né? Então afeta todo o mercado, e foi isso que aconteceu. É certo que a gente está recuperando todos esses mercados, vamos voltar a vender, Alexandre, só que isso demora um pouquinho para acontecer, para se equilibrar de novo, para entrar tudo nos eixos, e evidentemente nós vamos ter uma frustração na expectativa de exportação desse ano. Né? Com relação ao mercado interno, eu acho que vai ficar na mesma. A gente precisa avaliar aí o equilíbrio das forças. Então, quanto que a economia recupera, quanto que os empregos voltam, e principalmente quanto que é a competição com a carne de frango, né? Mas o efeito prático dela aí é que ela jogou a curva de preço um pouquinho para baixo, mas nada alarmante ainda. Com as informações que nós temos, nós continuamos o ano com o mesmo cenário que a gente esperava, né? E ainda, além da carne fraca, nós temos aí o fundo rural para digerir. Pois é, mais essa, né, Maurício? Ô, Maurício, a Reuters divulga hoje uma informação, deixa eu até... exatamente, hoje, da própria Agroconsult, dizendo que o abate de bovinos do Brasil deve subir para 40,4 milhões de cabeças, ante 36, quase 37 milhões no ano passado. O que significa isso? É o ciclo pecuário aumentando? É uma oferta além da necessidade, da expectativa aí, pressionando cotações? Como é que a gente pode entender essa mudança de oferta aí? Você tem vários efeitos atuando, né? Então, o componente de ciclo pecuário, você já tem o período do descarte das fêmeas. Então, começa a ter um descarte de vacas, vai aumentar o abate de fêmeas, né? Já há registro que estão aumentando em grande parte dos frigoríficos, ainda não tem uma estatística oficial. Particularmente, Alexandre, eu acredito que os bezerros do ciclo ainda não chegaram, vão chegar para o final do ano, para 2018. Né? Mas nós temos ainda um volume de boi que deveria ter sido abatido em 2016, mas como houve redução do pacote tecnológico, eles sobraram para 2017. Então a gente fez uma conta, um cálculo bem simples, né, em cima das informações que a gente consegue tatear, né? A gente teria excedido o estoque para 2016 em torno de 6 milhões de cabeças, teriam a mais do que a gente deveria ter para o mercado de 2016. Nós temos uma demanda que vai consumir parte desse aumento de oferta, mas não vai ser suficiente para consumir todo esse aumento de 9% no abate, que eleva aí para 40 milhões de cabeças, né? Desse total excedente aí de 6 milhões, a gente deve conseguir incluir nesse bolo cerca de 3 milhões e meio de cabeças, sobrando ainda um estoque para ser abatido em 2018. Né? E em 2018 aí eu já teria os bezerros que foram produzidos dessas vacas, né, parte delas, junto na produção, e aí sim eu teria um ano mais ofertado ainda do que esse ano. Ainda não dá para se alarmar com 2018, porque se a economia começar a recuperar, a gente tem demanda. Né? Então, o que vai definir quanto tempo dura essa baixa e
quão acentuada ela vai ser é a demanda. Por isso que a gente tem que ficar atento com as vendas de carne, né? E só lembrando uma coisa, Alexandre, esse número dos 40 milhões, eu estou falando do mercado formal e informal, né? Tá. O abate formal ele é um pouco menor. O formal a gente está falando de CIF, né? De fiscalização federal, estadual e municipal, né? Em média, o abate informal aí em torno de 10, 12% do total. Maurício, deixa eu entender direitinho esses dados que você passou. 6 milhões seria digamos, um estoque que veio de 2016 para 2017? Não só um estoque, é um excedente, né? A gente aumentou esse estoque, ele vem do volume de vacas que foram retidas, que tem que ser abatidas agora, e dos bois que passaram para esse ano. É um excedente, não é o estoque total. Tá. Significa que eu teria mais animais que poderiam ser abatidos em 2017 do que nós vamos abater. É por isso que a gente tem um mercado pressionado, né? A oferta é maior do que a demanda. Mas esses 6 milhões adicionado a uma oferta tradicional, que também seria maior esse ano? Não, eu já estou contabilizando o crescimento natural dela de acordo com o mercado, tá, né? Então a gente vem numa curva. Vamos imaginar que a gente sempre conseguisse crescer de forma planejada. Isso não acontece. Tem ano que o estoque é negativo, o preço sobe. Tem ano que o estoque é positivo e o preço cai, né? Mas se ela tivesse equilíbrio, o mercado continuaria naqueles preços que a gente estava ano passado. O que aconteceu é que a gente sobreofertou 2017, porque guardou mais vaca do que deveria em 2016. Então lembra daquela curva do abate que ela vem caindo de 14, 15, 16, né? Eu estou deixando esses animais para frente. Então, parte do animal que deveria ter sido abatido ao longo dos anos anteriores vieram para 2017. Essa que é a conta desses 6 milhões. Né? Só isso já justificaria... E agora a gente começa a equilibrar. Mas só isso já justificaria uma queda nos preços, então, para 2017. Né? É muito animal. Que a gente já está... qualquer coisa que sobre é muita coisa, né? E lembra, a gente analisa às vezes o próprio confinamento mesmo. Nós estamos falando de 5 milhões de cabeças no máximo aí. O número da Agroconsult é um dos maiores divulgado no mercado. Né? 5 milhões de cabeças confinadas. Eu estou falando de um estoque de potenciais prontos para abate de 6 milhões. Mais que o confinamento. É uma oscilação, uma proporção muito grande para mexer com o mercado. Né? Então, evidente, com uma oferta maior, a gente tem uma capacidade de abate... a gente teria que ter uma demanda por carne mais firme para a gente conseguir vender tudo isso. E outro número que precisamos ficar atento, Alexandre, é que o consumo per capita vai aumentar esse ano. Né? E aí, daqui a alguns anos, a gente fala, o consumo subiu muito, isso é bom. Não é bom, porque ele vai subir porque justamente eu tenho um mercado muito ofertado e o preço cai. Né? Então, o crescimento não é ocasionado pela demanda, pela vontade de consumir carne bovina, mas sim pela oferta, né? Ô Maurício, mas eu como consumidor ainda não vi muita diferença no preço da carne que eu compro. É que você está falando do varejo, você compra no varejo, isso. O varejo não oscilou nada. Né? Né? Aonde oscilou foi para o frigorífico, isso cai, em determinado momento aumenta, por exemplo, todo esse ajuste aí do abate que teve, nós ainda precisamos ver como vai ficar a curva, mas a carne geralmente nesses momentos cai para o frigorífico, cai para o produtor, e no varejo mesmo que cai pouco. Então, geralmente nesses momentos, o supermercado vai aumentar o markup, né? O sobrepreço que coloca na carne. Muito bem. De qualquer forma, vai chegar um momento que o preço vai ter que cair no varejo e isso vai estimular o consumo, é isso que você está dizendo. Tomara que não, tomara que o preço não chegue a cair, né? Tomara que o consumo seja estimulado antes. Vai oscilar um pouquinho, mas não é esse estímulo que a gente está pensando, Alexandre. O ideal seria que o consumidor começasse poder isso que é um desafio para o setor. A gente precisa começar a ensinar o consumidor brasileiro a comer todas as carnes do boi, né? Então, geralmente a gente vê comparação de contrafilé com carne de frango. Não é o certo, né? O certo é a gente comparar outras partes do boi com a carne de frango. Só que eu preciso ter esse hábito de cozinhar outras partes, de assar outras partes. Se nós estamos falando de um animal com uma genética boa, bem terminado, né, jovem, eu posso muito bem fazer um churrasco de acém, inclusive é muito gostoso, né? E
quem que compra essas carnes no dia a dia ou compara isso com frango? Então, se a gente tivesse uma cadeia mais organizada para consumir a carne bovina, a gente conseguiria melhorar a rentabilidade dos frigoríficos, melhorar o giro no supermercado, e isso possibilitaria pagar mais pelo boi, né? Porque a gente teria giros maiores. Então, nós temos um desafio que não é resolvido no curto prazo, ele vai demorar um pouquinho. Com relação ao ciclo, só para voltar a um raciocínio que eu acabei não falando, Alexandre, eu acredito que geralmente as baixas, historicamente, elas são mais prolongadas do que as altas. Eu acredito que a baixa, isso é uma sensibilidade, nós temos que ir avaliando mês a mês, mas eu acredito que essa fase de baixa desse ciclo vai ser muito curta, né? A gente até está projetando que em 2019 a gente já entraria numa inflexão da curva e voltaria a ter os preços crescentes. O que te faz acreditar nisso, Maurício? Mercado. Eu acho que nós estamos amadurecendo muito, nós estamos vendendo bem lá fora, apesar de todo esse problema que nós vivemos aí, os compradores brasileiros confiam muito na nossa carne, nós estamos sendo competentes, nós estamos fazendo trabalhos muito bem feitos de alcançar mercados, nós estamos melhorando a nossa cadeia de produção, então estamos cada vez mais profissionalizados, corrigindo problemas históricos que a gente tinha, combatendo questões logísticas, questões sanitárias. Então nós estamos melhorando muito o produto que a gente coloca no mercado. A produção também está melhorando. Então a gente está evoluindo como cadeia produtiva. E eu acredito, Alexander, se você pegar toda a história da pecuária, a gente tem toda uma construção de um estoque gigantesco de rebanho, né? E isso se deu porque o Brasil avançou para o interior com a pecuária. E de 90 para cá esse estoque vem sendo consumido. Aparentemente, nós reduzimos esse estoque muito ineficiente de produção. Ainda teria uma quantidade grande de vacas improdutivas no rebanho, mas essas vacas estão na mão justamente desse 1 milhão de produtores. Aí vamos falar que, por volta disso, dessa maioria que não consegue se mobilizar rapidamente. Então, é um estoque que não deve entrar no mercado de uma vez, e isso nos ajuda a ter um crescimento sustentável do mercado para os próximos anos. Mas isso não vai vir de graça, isso depende de trabalho, de amadurecimento e de foco, né? Tanto da indústria como do produtor. Muito legal, Maurício. Agora, fala para mim, esse valor que está sendo praticado em São Paulo, entre R$ 137 e R$ 138 reais para arroba, isso já descontado aí o Fundo Rural, tá justo esse preço? No mercado não existe justiça. Eu não concordo muito quando a gente fala em justiça em mercado. Mercado é matemática, é oferta e demanda, né? Quem define se isso é justo ou não é o tanto que tem para vender e o tanto que querem comprar. Para o mercado de hoje é isso, nós não temos o que falar. Não adianta a gente ver muita especulação, muita conversa. Nós não conseguimos, Alexandre, eu sei que eu vou entrar numa polêmica, eu vou apanhar demais aí nos comentários, mas a gente tem que ser sério no que a gente fala. Toda vez que a gente tenta medir alguma interferência no mercado, né, que desequilibrasse oferta e demanda, a gente não consegue provar. Então, e o prova disso é 2015. 2015 foi fechando frigorífico, fechando frigorífico, fechando frigorífico, e no final do ano o preço subiu. Subiu porque não tem boi. Exatamente, né? A gente só consegue identificar uma deturpação de mercado quando a lei da oferta e da demanda ela é afrontada. E isso até hoje não foi, né? Então, claro, você tem estratégias, tem várias decisões que a indústria usa para tentar comprar o melhor possível, mas o preço é determinado pelo mercado. E é isso aí. Então, esses 137, 140, ou o que está projetado para o final do ano, é uma conta de equilíbrio entre oferta e demanda. Agora, com relação ao Fundo Rural, só para você ter uma ideia, eu nunca tirei o Fundo Rural das contas econômicas. Só que a gente não coloca ele no preço da arroba, a gente coloca ele dentro do custo de produção, né? Porque a gente imaginava que um dia voltaria porque não tinha nada certo, né? E agora o preço está um pouco confuso. Eu não sei o quanto disso está influenciando, mas parece que o próprio levantamento do indicador tem uma dificuldade. Que preço que o produtor está fornecendo? É o líquido ou é o bruto? Né? Como é que os frigoríficos vão
definir o preço que vão pagar para o produtor. Vão colocar o preço bruto e o desconto do fundo rural ou vão colocar o preço líquido? Então tem muita coisa ainda que o mercado tem que ajustar e isso pode estar interferindo um pouquinho a precificação nesse momento. Né? Mas essa variação seria aí ao redor dos 2%, que representa o fundo rural, né? Muito bem. Meu caro Maurício, obrigado pela aula aí, pela paciência de estar trazendo tantas informações aí para o produtor. A gente vai voltar em outras oportunidades e, por favor, nos mantenha informado também dos resultados aí do Rally da Pecuária, tá certo? Com muito prazer, Alexandre. Muito obrigado pelo convite. Estamos aí à disposição. Um abraço para você, meu caro. Até a próxima. Abraço. Muito bem, tá aí o Maurício Palma Nogueira da Agroconsult conversando com a gente, trazendo as informações de mercado do boi. Vamos aos preços, vamos conferir como os negócios estão encaminhando lá na Bolsa de Mercadorias e Futuro de São Paulo. Você acompanha comigo na tela, abril R$ 138,00, sem alteração, abril já praticamente sem negociação, já vencendo aí esse vencimento. Para maio, R$ 135,40, R$ 135,40, caindo 0,41% hoje lá na BMF, e o junho caindo também 0,18%, R$ 137,00 por arroba. E deixa eu passar o indicador Exalc BMF de ontem, que fechou a R$ 137,81, teve queda de 0,55%. Esses são os números, portanto, do mercado do boi. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência, a gente vai discutir um pouquinho fundo rural, pagamento de imposto sindical, enfim, coisas do dia a dia do produtor, para que vocês fiquem bem informados e vocês continuem entendendo o que está acontecendo no agronegócio brasileiro, tá certo? Daqui a pouquinho a gente volta.